Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, ouvintes, estudiosos da Palavra de Deus, vocês que têm estado comigo aprendendo da Palavra de Deus, amados, porque todos os dias, eu digo a vocês, nós aprendemos, porque a Palavra de Deus se faz nova a cada manhã. Nunca ninguém vai poder dizer, já sei tudo. Isso não é real. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz que ela se faz nova a cada amanhecer, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Então, hoje, capítulo 8. Irmãos, esse capítulo é assim glorioso demais, maravilhoso. Ele tem 39 versículos. Eu vou dividir essa ministração em duas ministrações. Então, não estranhem quando você ver novamente capítulo 8. Esse vai ser a parte 1 ou a parte A do Romanos capítulo 8, amém? Que fique bem claro aqui. Eu vou fazer um resumo geral, mas eu quero explanar alguns versículos, porque esse capítulo 8, irmãos, é glorioso. Ele fala sobre a vida pelo Espírito. Ele fala sobre a glória futura dos servos de Deus, dos filhos de Deus, aquilo que Deus já preparou para nós. E fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? E é lindo demais que ele começa falando assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esse é o versículo 1 e 2 do capítulo 8. Aqui Paulo, ele destaca, irmão, 7 novas certezas que acompanham a salvação, o salvo em Cristo, amém? O crente tem uma nova posição. A nossa posição com relação ao Filho de Deus. Qual é? O crente está em Cristo. É o que falou o capítulo, né? 1 até o verso 8. Os crentes receberam um milagre, sabe por quê? Os crentes não recebem condenação e eles foram libertos do pecado e da morte. Os meios que Deus usou foi concretizado não através da lei de Moisés, mas pela morte de Cristo. E nesta posição com relação à lei de Deus, agora nós somos capazes de cumprir os preceitos da lei em e através de Jesus Cristo. Ele fala aqui para nós, irmãos, que nós temos que o crente ele tem um novo convidado. Quem é ele? É o bendito Espírito Santo de Deus, que veio morar em você e em mim após a morte de Jesus, após Jesus ter sido ressuscitado, ascendido aos céus. Ele fez uma promessa aos discípulos que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que habita em você e em mim, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E o que é que esse Espírito Santo faz conosco? Ele fez e faz o que ele fez em Jesus, ele fortaleceu a Jesus Cristo e ele o ressuscitou. E agora ele vive dentro de você e de mim e ele nos controla. O versículo 9, ele fala exatamente isso, eu vou ler. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Queridos, é muito clara a palavra de Deus. Então agora o Espírito Santo em nós, ele nos fortalece e um dia ele vai nos ressuscitar, assim como ele ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, amém? Aí ele fala que o crente ele é possuidor de uma nova adoção. Agora nós somos membros da família de Deus e o que nos confere intimidade com o Pai, o que nos confere uma herança da parte do Pai. Então ele fala que o crente ele possui uma nova esperança. A natureza desta esperança é a redenção completa e final de todas as coisas, incluindo
os cristãos. E fala sobre o sofrimento do presente. Os crentes gemem, aguardando ser libertos da dor e do sofrimento. Ele fala sobre a glória futura. Ele compara o sofrimento de hoje. Nada é quando for comparado com a glória de amanhã. E a ordem é, até lá, nós devemos esperar pacientes e confiantes. Ele fala sobre a criação, a própria criação. Ele fala que a natureza, o mundo natural de plantas, animais, também gemem de dor por causa da queda. Ele fala que a natureza também será liberta da deterioração da morte. Ele fala que o crente possui um novo auxiliador, né, na oração, que é o Espírito Santo de Deus. E ele fala que as suas orações, as nossas orações, são fundamentadas porque nós nem mesmo muitas vezes sabemos pelo que orar, como orar. Mas o Espírito Santo de Deus que está em você e em mim, quando nós oramos, ele ora por nós através de gemidos inexprimíveis. E ele fala que ele suplica por nós em harmonia com a vontade de Deus. E ele fala para você e para mim também que nós possuímos agora uma nova confiança. Deus faz com que tudo opere conjuntamente para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o propósito do Senhor. E aí também ele vai falar para nós nesse capítulo 8, irmãos, que nós temos um novo destino. O próprio Pai decretou que todos os crentes deveriam tornar-se como seu filho amado. E ele fala de alguns passos para nós, que nós fomos conhecidos de antemão pelo Pai, que nós fomos predestinados pelo Pai, que nós fomos chamados pelo Pai, que nós fomos justificados pelo Pai, que nós fomos glorificados pelo Pai. E nós vamos ter em Deus Pai toda a segurança. E ele fala que não existe acusação possível contra os crentes, né? Ele fala que o Pai não vai permitir, de acordo que se ele já nos deu o seu Filho, ele agora também vai nos dar tudo. E o Filho não vai permitir, porque ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, e ele agora intercede por nós. E fala assim que não existe separação possível de você e de mim e do Salvador. E o que inclui isso? Tanto vida quanto morte, tanto anjos quanto demônios, tanto presente quanto futuro, tanto altura quanto profundidade. Essa experiência nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu quero falar para vocês agora, fazendo uma explanação. A Bíblia fala que a velha aliança, né, ela terminou. Aqui no capítulo 8, no versículo 13, ele fala isso para nós aqui. Eu quero ler para vocês, versículo 13, que fala assim para nós, amados. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, quer dizer, da carne, viverão. Então, é bem claro a palavra, que a velha aliança, ela terminou e ela foi substituída por uma aliança nova e muito melhor. Isso está lá no livro de Hebreus. A lei de Deus já não vem até você e a mim nas tábuas de pedra, não é escrita como Moisés, como Deus deu a Moisés os mandamentos, né? E as escreveu numa tábua de pedra. Mas agora a lei de Deus, amados, ela é escrita e está escrita em nossos corações. Já não vivemos sob a lei, né? Que nos diz qual é a vontade de Deus. Agora nós vivemos debaixo da graça de Deus, que nos capacita a fazer a vontade de Deus, porque nós queremos. E não apenas porque é a lei. A lei, como eu li no verso 13,
ela ministra morte, mas a graça de Deus ministra vida. A graça, irmãos, é o poder do Espírito Santo em nossas vidas, nos capacitando a fazer tudo aquilo que Deus nos instrui pela sua palavra. E é pela graça de Deus. Graça é poder de Deus em nós, através da fé. E isso fez com que você e eu crescêssemos e fôssemos salvos. E fomos feitos participantes da salvação de Jesus Cristo. E isso está escrito lá em Romanos 7, que nós estudamos ontem, que nós devemos ser guiados, né, pelos impulsos internos do Espírito Santo dentro de nós. E nós temos que aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Nós devemos ter como o primeiro objetivo das nossas vidas que o Espírito Santo conduza as nossas vidas, porque ele conhece a mente de Deus com relação às nossas vidas e todas as nossas circunstâncias. E ele revelará a vontade de Deus a nós e vai nos conduzir na sua plenitude à medida que você e eu ouçamos a voz do Espírito. Sabe, algo que te impulsiona. O que é impulsionar? É lembrar, é dar um sinalzinho, sabe? E você e eu precisamos estar assim, ligados em Jesus, através da pessoa amada do Espírito Santo de Deus. Amém? Você fique com esta palavra em nome de Jesus. E eu li para vocês Romanos 8:1, que nos ensina que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitos de nós vamos exemplificar, muitos crentes, né? Muitos filhos de Deus ainda têm grandes dificuldades com o sentimento de culpa, de condenação. Mas por causa do nosso amor por Deus, irmãos, porque você e eu queremos fazer o que é certo, né? Mas em muitos momentos em que nós damos lugar para a carne, para a nossa alma, ao invés de nós andarmos no Espírito, nós erramos, nós cometemos erros, pecamos, fazemos escolhas erradas. E quando percebemos que pecamos, devemos nos arrepender rapidamente, dispondo-nos a nos afastar do pecado e fazer o que é certo com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque quando nós nos arrependemos e pedimos a Deus para Ele nos perdoar, nós não devemos continuar levando esse peso, essa carga de condenação. Jesus já nos libertou. Creia nisso, tanto da iniquidade quanto da culpa, da acusação. Porque quando nós nos arrependemos e pedimos a Deus para nos perdoar, Ele não apenas nos perdoa, diz a Bíblia, mas Ele se esquece, Ele remove do nosso coração o pecado para bem longe de nós. Está escrito no Salmo 103, em Hebreus 10, quanto o Oriente está distante do Ocidente. Olha, e lá em Miqueias também Deus está trazendo a minha lembrança, que Deus diz que Ele já lançou os nossos pecados no mar do esquecimento de Deus. Jesus, amados, Ele morreu como um perfeito Cordeiro Santo de Deus. Ele fez um sacrifício pelo pecado. Nenhum outro sacrifício será ou é ou jamais será necessário. A culpa que muitas vezes nós sentimos quando pecamos, geralmente é a nossa maneira, sabe, de estar sacrificando novamente Jesus, achando que vamos pagar pelos pecados que cometemos. Pensamos que se nos sentimos infelizes, né, e pensamos que não devemos desfrutar dessa vida, o nosso sentimento de condenação, irmãos, não vai pagar o preço já foi pago. Então esse pensamento está errado, porque a culpa, ela é um fardo invisível, mas que nos desgasta muito, que não nos faz bem algum. A culpa, ela vai impedir o nosso progresso, ela nos torna incapazes de ter comunhão certa, adequada com Deus,
porque a Bíblia fala que nós devemos nos aproximar de Deus em fé, com confiança, não com medo, não com sentimento de culpa. E, em nome de Jesus, Romanos 8:1 que eu li, nos instrui que devemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne. E uma das formas de nós fazermos isto é lidar com os nossos pecados do jeito que o Espírito Santo nos diz para nós fazermos. E não é só nos arrependendo e depois nos sentindo culpados. Sabe por quê? Porque Deus promete que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça e nos arrependermos e devemos admitir que pecamos. Isso está lá no livro de 1 João. Então, Deus nunca, irmãos, vai falhar naquilo que Ele prometeu a você e a mim. A obra de Jesus lá na cruz já foi, está consumada. Então, vamos desfrutar dessa liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Desfrutar dessa libertação da culpa, da condenação, sabe? Que já está disponível para mim e você. Vamos deixar de ficar acreditando muito mais nos nossos sentimentos do que mais na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Quando a condenação vier contra você, eu quero te encorajá-lo a você declarar Romanos 8:1 como uma arma da palavra. Lembre-se que Satanás é o acusador. Lembre ele, fale para você mesmo em alta voz, que você não está andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. E andar segundo a carne é depender de você mesmo, depender de nós mesmos. Andar segundo o Espírito é depender de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Amanhã eu quero fazer mais uma explanação, porque esse capítulo 8 é tremendamente poderoso, meus irmãos. Em nome de Jesus, que você possa ler o capítulo 8. Ler, orar, prestar bem atenção naquilo que ele está nos ensinando aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que se lembrar disso todas as vezes que você pecar. Eu te encorajo. E também falar em tom audível para o mundo espiritual, para o inimigo das nossas almas, que você tem a palavra de Deus no seu coração. Ela é a regra de fé e conduta, irmãos, para você e para mim, para todos os crentes em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.